Olá pessoal, aqui quem fala é Jorge Eusébio e no vídeo de hoje eu vou dar uma relembrada do que foi visto no vídeo passado, certo? Para que a gente possa dar continuidade aos assuntos desse curso, tá bom? No vídeo passado a gente viu o que era preciso para que um código Java ele funcione corretamente, tá? Eu abri aqui o slide do vídeo passado e eu vou mostrar um pouco rapidinho, mas no vídeo passado eu falei que era necessário de três coisinhas para que o código ele funcionasse, no caso o JDK, o JRE e o JVM, onde o JDK é o Java Development Kit, né, que é um kit de desenvolvimento Java. O JRE ele está contido dentro desse kit, tá, do JDK, e o JVM é a máquina virtual que ele interpreta os códigos Java já compilados. Tá? A gente viu também que a linguagem Java ela é uma linguagem que ela é compilada e interpretada. Então acontece o seguinte processo, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. A gente começa com o código fonte, tá? Ou seja, eu pego lá o meu programa em Java, escrito todo na linguagem Java, tá? E compilo ele passando pelo compilador. Isso a gente fez no primeiro vídeo utilizando o comando javac no prompt de comando, tá? E com isso, tá? Com o uso do JDK, do JRE, onde são carregadas todas as bibliotecas para que o código ele seja compilado, é criado um arquivo em bytecode, tá? Todo em linguagem binária, para que só então a JVM ela passe a atuar em cima interpretando esse código para poder dar uma resposta para o nosso sistema operacional, certo? Então, é passado por todo esse processo. Código-fonte é compilado, transformado em bytecode, que é interpretado pela JVM, e é jogado a resposta para o nosso sistema operacional. Tá? Em resumo, foi isso. E agora, a gente vai voltar aqui para os nossos códigos. Tá? Eu vou apresentar o código ainda no bloco de notas. Eu não vou fazer uso de uma IDE, tá? Vou deixar isso somente para a próxima aula, mas o esqueleto principal que eu tenho para apresentar para vocês é o mesmo do primeiro vídeo, tá? A gente começa com class, né, que é a classe principal aqui do meu programa. Aqui eu tenho o nome da classe, eu coloquei como aula 3, tá ok? Uma coisa que eu quero destacar para vocês é que observem que o A de aula e o T de 3 são ambos maiúsculos, enquanto o restante das letras de ambas as palavras são minúsculas, tá? Isso daqui é uma convenção em Java, certo? Como eu já havia falado em classes, a primeira letra da palavra ela fica em maiúsculo e as demais ficam em minúsculos. Se a classe ela tiver mais de uma palavra, então você mantém esse padrão. Primeira letra maiúsculo, restante das letras em minúsculo, tá? No caso de métodos, a gente começa com letra minúscula, mas se por exemplo aqui se tivesse main, eu vou colocar main de novo, só por questão de interpretação. Eu começaria com maiúsculo, tá? E darei continuidade com letras minúsculas, tá ok? Isso para métodos. E sim, voltando, né? Class
nome da classe. Aí nós temos os modificadores de acesso, que é o public static. Isso também foi visto na aula passada. Eu falei que eles modificam o acesso ao qual você tem da classe. O void é o retorno, que em Java se convencionou em não retornar valores, tá, para esse método. E o método main significa dizer que é o método principal, que é a partir dali que o código Java ele tem que começar a ser interpretado. E caso exista alguma coisa do lado de fora, é a partir do método main que ele vai ser carregado. Tá? Isso daí a gente vai ver nas, nas próximas aulas, tá? Em vídeos futuros. E o meu objetivo hoje é trabalhar com essa parte aqui, essa parte dos parênteses, que no caso, como eu falei na aula passada, são os parâmetros que são passados para o método main. Dizer para que ele funciona, tá? Para quem trabalha com versionamento de códigos, ou para quem já viu como é que funciona o Git, é muito comum, eu vou escrever aqui abaixo, você, por exemplo, você trabalhar com os comandos git add, o comando git commit, tá? Onde esse commit e esse add, eles são os parâmetros que são passados quando você chama o método git, tá? Então, assim, o que nós vamos ver agora será como eu vou passar os parâmetros, tá? A partir do uso desse string args, quando eu estiver compilando o meu programa em Java, tá ok? Então, para isso, eu vou novamente utilizar aquela função systemout.println, onde aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar olá, e o que eu vou fazer agora, tá? Não vai ser de total compreensão, pelo menos eu acho que não vai ser total compreensão caso você esteja começando agora a estudar linguagens de programação. Caso você já conheça alguma linguagem de programação, você já está familiarizado com o que a gente chama de concatenação. Tá? Mas é uma coisa que também será explicada, tá? Em que o seguinte, esse olá, entre aspas, é uma coisinha que a gente chama de string. É um tipo de dado que a gente vai estudar aqui em Java. Tá? É uma string, tá certo? Que é como se fosse uma cadeia de caracteres. E o parâmetro aqui, o args, ele também possui o mesmo formato. Então, a concatenação, ela é a junção de duas strings, tá? Aqui no caso do olá, eu vou dar um espaço só para que quando eu vá trabalhar com a concatenação, as duas strings, tá? Ou as duas palavras que eu vou colocar, elas não fiquem juntas, tá bom? Então é o seguinte, eu vou concatenar a string olá com a string args e entre colchetes 0. É um pouco estranho também essa expressão args entre colchetes 0, porque aqui eu estou fazendo uso de uma coisinha chamada vetor. Tá? Eu estou fazendo uso de um elemento de um vetor. E que é uma coisa um pouquinho mais complexa que vai ser visto melhor mais à frente, mas que vai servir apenas para mostrar para vocês como é que funciona essa questão de passar parâmetros na chamada do método main, tá? Então é o seguinte, vou colocar aqui o ponto e vírgula para não dar erro, tá? Sempre colocando ponto e vírgula no final. E o seguinte, eu estou aqui na pasta das aulas, tá? Eu deixei aqui da aula 1
vou entrar na aula 3 e vou salvar esse código na aula 3, tá? Nessa pasta da aula 3. Clicar aqui em salvar como. Venho aqui em aula 3. Aí lembrando novamente, o nome do arquivo tem que ser exatamente igual ao da classe principal, tá? Então, aula 3 ali, como eu havia colocado, .java. E quando eu clico em salvar, já aparece aqui o meu arquivo aula 3, tá? Vou abrir o prompt de comando. Vou acessar o diretório do arquivo. Então vamos lá, cd aula 03, opa, aula 3. Então vamos lá. Primeiro a gente vai dar um JavaC, aula 3.java. Ao fazer isso, meu arquivo ele é compilado, é criado aula 3.class, tá? E agora é que vem a diferença do que a gente fez no vídeo 1, tá? Eu vou dar um Java, aula 3.java, vou dar um espaço e o que eu escrever aqui, ele vai servir como parâmetro para mim no método main, tá? E vai ser substituído aqui onde tem args zero entre colchetes, tá ok? Então, no lugar desse args aqui e zero entre colchetes, vai ser impresso a palavra que eu escrever. No caso, eu vou escrever George. Vamos lá, o que foi que... Ah, perdão. Digitei errado aqui. Deixa eu colocar aqui para melhorar a visibilidade. Ó, então a partir do momento em que eu passei como George parâmetro, o retorno que eu tive foi olá, como eu havia falado, e o parâmetro que foi passado George, ele veio aqui. Se, por exemplo, eu tivesse colocado George Eusébio, que é meu sobrenome, e tivesse dado um Enter, como retorno eu vou ter somente George, tá? Porque a partir do momento aqui que eu dou um espaço e coloco esse Eusébio, ele conta o Eusébio como sendo um novo parâmetro. Então, se eu vier aqui e tirar esse espaço, ele coloca George e Eusébio tudo junto. Tem como ser resolvido? Tem, tá? Eu posso voltar aqui no meu código, acrescentar um mais, tá? Eu vou colocar aqui um espaço entre aspas, que é para poder separar o George do Eusébio. E eu vou colocar args e o 1 entre colchetes. Ao fazer isso, vou dar um Ctrl S para salvar. Ao fazer isso, quando eu chamo novamente esse comando aqui, java aula 3.java George Eusébio, e mando executar,
aparece todo a mensagem que eu queria passar, tá ok? Olá, George Eusébio. Então, pessoal, é assim que funciona a passada de parâmetros através do método main, tá? E por hoje a gente fica por aqui. Se você gostou, deixa aí uma curtida. Se está com dúvida ou quer fazer alguma sugestão, deixa um comentário aí no vídeo. E até mais. Tchau, tchau.